Salve, salve pessoal, estamos de volta aqui com o estudo do controle de constitucionalidade estadual para finalizarmos o tema e vamos trabalhar agora com o tema da questão do cabimento do RE em face da decisão do controle de constitucionalidade principal nos estados. Observem o seguinte, uma decisão tomada pelo TJ, por exemplo, em sede de ADI, dessa decisão final, existem casos no qual cabe para o Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário. E é isso que nós vamos trabalhar agora, os cenários no qual esse RE é cabível e os efeitos desse RE se caracteriza e descaracteriza ou não, controle abstrato, né, querendo ou não, recurso extraordinário é uma ação do controle difuso de constitucionalidade, não do controle concentrado. Lembre-se que o controle concentrado são as ações, ADI, ADC, ADPF, a de promissão, a de interventiva, enfim. Vamos lá então estudar sobre esse recurso extraordinário. Esse recurso extraordinário, ele não está admitido em qualquer hipótese. Ele somente será admitido em cenários envolvendo norma constitucional de reprodução obrigatória. Então, você precisa analisar as normas constitucionais de reprodução obrigatória. Repetindo, o que é uma norma constitucional obrigatória? São as normas centrais da Constituição, no qual está todo o funcionamento do Estado brasileiro. As competências, né, de cada ente federativo, o processo legislativo, a estrutura e funcionamento dos poderes da República, o significado de uma democracia, os dispositivos constitucionais relativos à democracia, os direitos e garantias fundamentais. Tudo isso representa norma constitucional de reprodução obrigatória, né? Então, ela será cabível quando violar, quando o TJ, quando o Tribunal de Justiça analisar um dispositivo, né, da Constituição Estadual que violar disposição, né, que reproduza dispositivo constitucional federal de reprodução obrigatória. Esse é o único cenário no qual esse RE é cabível. Observe o seguinte, quando o STF for analisar esse RE, ele vai dar o rito normal do procedimento e tomar ao final a decisão. A decisão tomada pelo STF, primeiro, não descaracteriza controle abstrato, tá? Não descaracteriza controle abstrato. O STF fará uso, sim, de uma análise em tese da lei. Não tem questões fáticas, não tem um caso concreto. Apesar de ser uma ação típica do controle difuso, o recurso extraordinário, é sim hipótese de controle abstrato. E exatamente por isso que eu vou analisar a lei em tese. E aqui vem uma peculiaridade muito interessante. Quando o STF analisa esse RE que decorre de uma ADI estadual, esse recurso extraordinário terá os efeitos normais de uma ADI. Então aqui eu vou falar todos aqueles efeitos que eu estudei para ADI, efeito ex-tunc, erga omnes, todos aqueles efeitos serão produzidos aqui por esse recurso extraordinário. Esse é aquele cenário da exceção em que um RE vai produzir esses efeitos normais do controle concentrado de constitucionalidade no âmbito federal, tá? E observe o seguinte, até um tempo atrás eu poderia falar que isso era exceção e exceção. Só que hoje, né, em razão da mutação constitucional do 5210, temas que nós estudamos, os recursos extraordinários em geral já produzem os efeitos da decisão final de uma ADI, tá? Mas esse é um tema que nós já trabalhamos em outro vídeo. Beleza, pessoal? Então é cabível o RE sim nesse cenário que nós estamos trabalhando aqui com vocês. Seguinte, nós vamos trabalhar agora o tema da lei orgânica
do município no controle de constitucionalidade principal dos estados. Observe o seguinte: lei orgânica do município pode ser norma parâmetro. Imagine o seguinte: eu tenho uma lei municipal e ela é inconstitucional, vou colocar aqui entre aspas por enquanto, inconstitucional por contrariar a lei orgânica. Às vezes ela não estabeleceu os pressupostos para a sua criação ou viola algum dispositivo da lei orgânica, então ela está em contrariedade com a lei orgânica. Aí eu pergunto, imagine, Tribunal de Justiça, eventual ADI no Tribunal de Justiça, o TJ pode declarar a inconstitucionalidade dessa lei municipal por violar a lei orgânica? A resposta é não. A lei orgânica não pode ser norma parâmetro. Por quê? Porque o TJ, o controle de concentrado de constitucionalidade no TJ, ele tem somente como referência a Constituição Estadual e não a lei orgânica. Então, ela não pode ser norma parâmetro no controle concentrado dos estados, tá? Mas será que ela pode ser norma objeto? Como assim, professor? A lei orgânica, ela pode violar a Constituição Estadual e então pode haver uma ação no Tribunal de Justiça, uma ADI. Por quê? Porque a lei orgânica viola a Constituição do Estado. Então a lei orgânica ela pode ser objeto do controle de constitucionalidade estadual para fins de que ela seja declarada inconstitucional por violar a norma da Constituição Estadual? A resposta é positiva. Isso é possível sim. Repito, é possível que a lei orgânica do município seja declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça em sede de ADI por violar a Constituição Estadual. Beleza, pessoal? Seguindo. E agora umas questõezinhas sobre o tema, né? É de observância obrigatória para o controle abstrato de constitucionalidade instituído nos estados a norma constitucional que estabelece o rol dos legitimados para propor ADI perante o STF. Isso é verdadeiro ou é falso? Pessoal, muito cuidado. Por quê? Essa assertiva ela é falsa. É de observância obrigatória? Não. Não há que se respeitar nem a simetria, como nós colocamos agora há pouco para vocês. No controle de constitucionalidade concentrado principal nos estados, o STF entende que a competência é dos TJs, com certeza, como regra, né, como nós vimos agora há pouco. Quando o parâmetro de controle for a Constituição do Estado, sim, ainda que se trate de norma de reprodução obrigatória. Isso é verdadeiro, pessoal. Mesmo se for norma prevista na Constituição do Estado de reprodução obrigatória em relação à Constituição Federal, ainda assim o Tribunal de Justiça será competente. Mais uma. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais, utilizando leis municipais podem ser objeto? Perfeitamente. Utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de norma de reprodução obrigatória pelos estados. É exatamente aquilo que eu falei, porque normas de reprodução obrigatória elas são previstas de forma expressa ou implicitamente aonde? Na Constituição do Estado. Tá? Então essas normas da Constituição Federal acabam vindo automaticamente para a Constituição Estadual. Beleza? Vamos seguir então. Controle de constitucionalidade no Distrito Federal. É possível controle difuso pelos magistrados? Sim, perfeitamente. Aqui não se distingue nada daquilo que nós estudamos até aqui. Tudo igual, sem nenhuma regra peculiar. E pessoal, no controle concentrado, porque observe o seguinte, os estados, né, eles criam normas estaduais. O Distrito Federal, eles criam normas estaduais e municipais.
Só que isso não traz nenhuma novidade para o tema, já que nós vamos estudar aqui tudo aquilo que nós acabamos de ver em relação ao controle de constitucionalidade nos estados. Só uma observação, né? Aqui é o RE 577025. O DF pode sim criar o seu controle de constitucionalidade estadual, apesar de não previsto na Constituição Federal. A Constituição Federal não prevê o controle de constitucionalidade para o DF, só que o STF já falou, já entendeu que sim, isso pode ser criado a despeito do silêncio constitucional. Tá? Seguindo, pessoal. Controle de constitucionalidade das leis municipais em face das leis orgânicas. Como eu falei com vocês, uma lei orgânica, ela vai criar como se dará a criação das leis municipais. Contudo, a lei municipal pode violar a lei orgânica. Questiona-se, falamos aqui em controle de constitucionalidade, professor Pedro Lenz, e doutrina vai colocar que não. Não falo aqui de controle de constitucionalidade. Por quê? A lei orgânica não é propriamente uma constituição. Ela sim vai definir as bases de funcionamento do município, mas ela não tem natureza constitucional, mas de natureza de lei. Não obstante, a lei municipal tem que seguir sim tudo aquilo que está na lei orgânica. Eu vou falar aqui em um controle de legalidade. Controle de legalidade, tá? Então é possível falar em controle de constitucionalidade? Não, mas em controle de legalidade, que é somente feito em uma forma. O controle de constitucionalidade, ele pode se dar tanto na forma difusa quanto na forma concentrada. Não existe hipótese de controle concentrado de constitucionalidade, tendo como referência a lei orgânica. Nem o Tribunal de Justiça faz esse controle tendo por base uma ADI. Nós vimos isso agora há pouco. Portanto, esse tipo de controle de legalidade, ele é possível perante um juiz de primeira instância, no âmbito do controle difuso, um tribunal de justiça em sede de recurso, nunca em sede de controle concentrado, e por aí vai, tá? Então, cuidado com esse tema. Beleza, pessoal? Fechamos por aqui o nosso bate-papo sobre controle de constitucionalidade. Esses eram os principais pontos que eu tinha para falar para vocês. Material suplementar. Material, os outros pontos estarão em materiais disponíveis, tá? Para os alunos do MP já é disponível via e-mail. Para os demais, quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo. Beleza, pessoal? Muito conteúdo a mais nesse material, né? Inclusive um ponto relativo à ADI interventiva, que a gente não vai trabalhar aqui no vídeo. E na próxima nossa sequência, terminamos, está na íntegra, todo o controle de constitucionalidade, tudo aquilo que pede em sede de concurso público, está nesse curso aqui para vocês. Lógico, o livro ainda vai trazer muito conteúdo a mais e é importante ter em mãos, até para o material ficar mais completo e quanto mais didático, melhor. E na sequência, vamos começar então o nosso segundo ponto do nosso bate-papo, né, para a Escola do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que diz respeito ao processo legislativo. Meus amigos, vejo vocês no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos.